Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal Sem Meias Verdades, e hoje a gente vai falar sobre direito, essa área que eu, inclusive, tenho formação acadêmica, tá bom? Então, vamos lá. O tema de hoje, gente, ele é bem interessante, tá bem na moda e ele é ultra polêmico. Qual é? Se a prisão preventiva deve ser renovada a cada 3 meses. Bela pergunta, então vamos lá. Minha gente, vamos entender essa questão. O que é prisão preventiva? Porque ela pode ser ou não renovada a cada 3 meses. Bom, aonde está escrito isso? Foi uma mudança legislativa ocorrida no final do ano passado, tá? Em 2019. O que diz essa mudança? Basicamente, vou ler para vocês e depois vou esmiuçar. O artigo 316 do Código de Processo Penal diz o seguinte: o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como, novamente, decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Esse é o primeiro ponto. Depois tem o parágrafo único, que diz o seguinte: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, vamos entender isso à luz do direito, numa interpretação literal, porque mais claro que isso, impossível, não precisa fazer grandes análises sistêmicas, entendeu? Não precisa dar uma hermenêutica apurada para poder chegar à conclusão do que está escrito aqui. Qualquer pessoa razoavelmente racional consegue entender o que está escrito aqui. Evidentemente que aqui está um pouquinho no juridiquês, então eu vou traduzir para vocês. Então vamos lá. O artigo 316 diz o seguinte: o juiz poderá, tá? Ou seja, ele não está obrigado, ele poderá. Correto? Primeira coisa. De ofício ou a pedido das partes. O que é de ofício? É quando ele mesmo tem que tomar a medida. Ele mesmo, a vontade tem que partir dele. Ele que tem que fazer. Então, ele está autorizado a proceder daquela forma. Tá? E a pedido das partes, quando ele tem que ser provocado pelas partes. Quais partes? Que partes é essa, Daniel? Tem duas partes no processo. A que acusa e a que defende. A que acusa, geralmente, é a promotoria, né? E a procuradoria, tá? E quem se defende, geralmente, é o defensor, a defensoria pública ou o advogado do acusado. Então, é para vocês entenderem, tem dois polos, sempre dois polos. Não existe 3 polos. 2 polos e, no meio, está o juiz para decidir quem tem razão, tá? É assim que ocorre. Então, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva. O que é revogar? Revogar é anular, é cancelar a prisão preventiva. Que prisão preventiva? O que vem a ser prisão preventiva? É aquela prisão que não é a definitiva, não é do processo, que o cara vai julgar se o cara tem razão. Vamos supor, uma pessoa mata outra, tá? Vai lá e dá um tiro na cabeça, matou, papapá, isso, aquilo. Então, esse que matou, ele vai ser julgado pela justiça. Então, vai haver um processo criminal, tá? Em que o promotor vai apresentar uma acusação contra ele e ele vai contratar um advogado ou vai ter uma defensoria pública para defendê-lo, para dizer, olha, ele cometeu o crime, porém ele é réu primário, então não precisa tomar uma pena muito grave, isso, aquilo. Ele
ele deu um tiro no outro, mas ele, na verdade, não queria atingir muito ele queria só dar um susto e acabou matando sem querer, entendeu? Então, a defesa vai estar falando a verdade para justamente tentar amenizar a situação dele de forma devida. É isso que tem que ser o processo. Não é falar mentira. Falar a verdade. Olha, ele deu um tiro, mas ele quis atirar o pé no pé do cara, só que o cara escorregou e acertou na cabeça. E matou, acabou matando. Tá? Para dar um exemplo bem assim, adequado para vocês entenderem. Quer dizer, a pessoa que dá um tiro no pé, o cara escorregou antes e deu um tiro na cabeça. Tá? O cara fechou o olho e atirou e acertou a cabeça da pessoa. Então, é basicamente isso. Tá? Prisão preventiva. A prisão preventiva é diferente da prisão normal, gente. Tá? Que a prisão preventiva, ela não está vinculada ao mérito do crime. É quando ela é decretada essa prisão preventiva, quando o acusado está tentando, de certa forma, fugir para evitar que ele seja preso, ou tentando esconder provas, ou ameaçando testemunhas, ou escondendo os laudos periciais, entendeu? Então, ele está tentando evitar que o processo seja elucidado, tá? Não está se tratando do mérito do processo, se ele matou ou não, como que foi, e sim das questões laterais, secundárias, ou seja, ele está querendo fugir, ele comprou uma passagem para ir para a Europa, entendeu? Ou está na estrada indo lá para o Paraguai, ou está pegando um navio para ir para a Europa, entendeu? Então, isso está mostrando o quê? Que ele está querendo fugir, ou está ameaçando uma testemunha, isso, aquilo, ou então ele continua, matou esse, aí, na verdade, ele está querendo matar outras pessoas também, entendeu? Está dando tiro para todo mundo, querendo fechar o comércio, ou então a ordem econômica. Então, tem a ordem pública, que eu falei, e a ordem econômica. A ordem econômica é quando ele está querendo cometeu um crime de fraude e continua cometendo esse crime, entendeu? Contra o sistema econômico, sistema financeiro nacional. Então, ele continua dando prejuízo, tá? Então, são 4 formas que existem a prisão preventiva. É contra a ordem pública, ou seja, ele está provocando todo tumulto, cometendo crime de tudo que é forma, violenta, ou ordem econômica, fraudando, mexendo com a economia, ou contra a instrução criminal, que é no caso vamos dizer assim, das provas, né, do processo criminal, como testemunhas, ele está ameaçando testemunhas, escondendo documentos, querendo manipular os laudos periciais, entendeu? Ou está querendo fugir para não ser preso. Então, é basicamente isso, ok? E aí, o que acontece? Aí fala, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como, novamente, decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, trocando em miúdos. Então, o juiz poderá revogar a prisão preventiva, ou seja, soltar esse preso, porque não subsistem mais nenhum tipo de problema contra ele. Tá? Mesmo que ele tenha ameaçado a testemunha, mas quando já a testemunha foi ouvida pelo juiz, não faz mais sentido de você prender o acusado
porque a testemunha já confessou não, já declarou que o fulano de tal é criminoso ou não. Então já foi ouvido, então não precisa mais manter ele preso, porque a testemunha já falou tudo o que precisava falar. Ou seja, também, os documentos que queria esconder, mas não conseguiu esconder, o juiz pegou todos os documentos e verificou e viu que ele é criminoso ou que ele não é criminoso. Então, acabou, não precisa mantê-lo mais preso. Tá certo? Então, é dessa forma que ocorre. Mas ele comprou uma nova passagem depois que ele foi solto. Comprou uma nova passagem para se mandar do país. Aí sim pode ser decretada uma nova prisão preventiva. Ok? Então, é basicamente isso, para você entender. Então, a prisão preventiva não tem nada a ver com um crime cometido pelo acusado. Ela é uma coisa lateral, não é secundária, é lateral. É uma coisa paralela em que ele está querendo interferir na apuração, no processo e na investigação. Aí sim ele vai ser preso preventivamente para não interferir na investigação. Então vamos lá agora para o que interessa, depois dessa análise toda. Bom, parágrafo único, que é o parágrafo mais importante da história, nesse assunto aí, tá? Então, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, vamos traduzir isso assim, bem claramente. Apesar que aqui está muito fácil, né? Vou traduzir, na verdade não traduzir, estou até exagerando, né? Na verdade, isso aqui está bem claro. Decretada a prisão preventiva por quem? Pelo juiz, né? Quem decreta a prisão é juiz. Deverá o órgão emissor. Quem é o órgão emissor? É o próprio juiz. Ele que emitiu o decreto de prisão. Então, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. Tá? Então, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, o que ocorre? Quando o juiz não dá uma sentença sobre o processo, aquilo, ele pode decretar a prisão preventiva. Como eu falei, tem a sentença condenatória, tá? Né? O cara cometeu o crime, assassinou alguma pessoa, tal. Beleza, então aí ele decretou. Mas não precisa ser preso essa pessoa. Se ela não foi pega em flagrante, não precisa ser presa. Vai ser presa se ela estiver atrapalhando o processo ou continuando a cometer crimes, tanto na ordem pública ou a ordem econômica, conforme o caso, ou querendo fugir, entendeu? Evitar que ele seja preso. Então, nessas 4 situações, aí que tem a prisão preventiva. Mas o órgão emissor, que é o próprio juiz que emitiu o decreto de prisão preventiva, de revisar a sua decisão a cada 90 dias. Por que isso? Porque os juízes estavam prendendo, né, na sua grande maioria, as pessoas, mesmo sem saber se elas tinham cometido algum crime. Ou, de repente, elas tinham cometido um crime, porém, a dosimetria, né, o número de anos que ela deveria cumprir, era bem menos daquilo que ela está cumprindo com prisão preventiva. Então, uma injustiça muito grande. Ok? Então, é dessa forma que tem que entender. E quando ele faz isso, não basta ele falar assim, olha, continua preso porque essa prisão preventiva por conta que eu entendo que
ele deve continuar preso. Não mudou nada. Não, ele tem que fundamentar. Fundamentar o quê? É justificar, dizendo por que ele continua a ficar preso. Tá? Ah, não, porque ele queria fugir, mas agora ele está preso, como é que ele vai conseguir fugir? Entendeu? Então, mais ou menos o negócio ficou já complicado para o juiz. Ah, mas é porque ele estava ameaçando as testemunhas. Tá, mas depois que ele está preso, não tem como ameaçar, a não ser que tem uma gangue ali, algumas pessoas que continuam ameaçando as testemunhas. Do contrário, perdeu totalmente essa justificativa. Tá entendendo como que o negócio é? Então, o juiz ele vai ter que ser muito criterioso, muito, uma pessoa que ele vai ter que analisar adequadamente, ter bom senso, ser bem criterioso na hora de fazer a sua avaliação sobre a prisão preventiva das pessoas. O que estava ocorrendo era que os juízes estavam prendendo de forma, às vezes até arbitrária, e depois esqueciam o preso lá na cadeia e o cara ficava preso por vários anos e às vezes nem tinha culpa. Alguns tinham, com certeza, né? Outros não tinham. Então, minha gente, é justamente aquela máxima, né? Nós temos que evitar que pessoas inocentes sejam presas injustamente, tá? Vale mais 1000 condenados serem soltos do que um inocente ficar preso injustamente. Ok? Enfim, minha gente, então, o parágrafo único do artigo 316 diz no seu final que se o juiz não revisar a cada 90 dias a prisão preventiva de determinado preso, ele essa prisão vai se tornar ilegal. Portanto, ela pode sim ser revogada e parece que o instrumento adequado jurídico é o habeas corpus, tá? Que pede para a instância superior para que estabeleça, né, a sua soltura, tá bom? Então, é dessa forma. Ou seja, juridicamente falando, ele tinha que ser solto, sim, porque o juiz deixou de analisar a sua prisão preventiva após 90 dias da sua decretação. Então, a cada 90 dias, ele tem que analisar para ver se mantém a prisão ou não. Ou seja, se os fundamentos da sua prisão continuam vigentes. Então, é basicamente isso. Se não tiver vigente, tem que soltá-lo. Se continuar vigente, mantenha-o preso. É basicamente isso. Se ele nem se manifestou, então a parte prejudicada, que no caso é o preso, vai recorrer para um juízo superior, uma instância superior. É basicamente dessa forma. Ok? Então, os juízes agora têm muita responsabilidade. Não podem agir de forma omissa, negligente e achando que estão nem aí, que não é com eles. Não, eles têm que agir de forma concreta. A sociedade precisa
que eles atuem de forma correta. Quando é bandido e ele está atuando para prejudicar a sociedade, naqueles 4 tipos de formas de que ele tem que estar preso preventivamente, tá? Que é a ordem pública, a ordem econômica, instrução criminal, a questão de provas, aquilo, e também a questão da penalidade, né? De cumprir a pena, né? Ou seja, ele está querendo fugir, mas tudo isso é concretamente, não é de boca, de achismo, né? Então, o juiz tem que manter a sua prisão preventiva. Do contrário, ele tem que soltar. O parágrafo único do artigo 316, ele é literal. Ah, poderia ser de outra forma? Poderia, mas o legislador fez dessa forma. Ok? Então, a gente tem que respeitar o que a lei estabelece. Não é o que eu quero. Eu queria uma coisa bem melhor. Como outras pessoas queriam uma coisa também melhor que a minha. E outros já queriam uma coisa bem menos assim, interessante, e outros queriam avacalhar com tudo. Então, vontade tem para tudo que é gosto. Tá bom? Então, a gente tem que respeitar o que está na lei. Ela que estabelece o que vale. Senão, a gente vai estar num estado, né, sem lei. A gente não pode, vamos dizer assim, concordar com isso. Tá? Temos que sempre respeitar as leis, por mais que elas doam, tá bom? Enfim, gente, acho que já falei demais e até a próxima.